Recentemente, em setembro de 2025, a gente teve aqui no Brasil um dos maiores cases e uma das maiores startups de inteligência artificial que já foram criadas aqui na América Latina. E é exatamente dessa startup que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês. A startup que eu quero falar hoje é a Enter, pessoal. A Enter, ela é uma startup de inteligência artificial vertical muito focado na área jurídica, tá? Eu até trouxe um resumo aqui para vocês de como que a Enter funciona na prática. Então, na prática ela funciona assim: grandes empresas como Magalu, Nubank, Mercado Livre recebem uma grande quantidade de processos todos os meses. Clientes que entram nas funcionalidades do site, da plataforma, dá um erro, dá algum bug, acontece algum problema e tá aí, a empresa recebe um processo, só que grandes empresas geralmente acumulam milhares, se não milhões de processos todos os meses, como por exemplo o Santander, em empresas telefônicas, que recebe mais de 1 milhão de processos contra a empresa todo mês via aplicativo. Então, basicamente, o que a Enter faz é, as empresas recebem essa grande quantidade de processo, cada processo exige ler documentos, analisar o caso, buscar jurisprudência e criar uma defesa, só que isso é muito caro e lento, repetitivo para advogados humanos fazerem. Então, imagina quantos advogados você não precisa ter ali por mês para poder responder e montar processos contra 1 milhão de pessoas. Então, é exatamente aí que a empresa Enter entra e faz todo o processo com a inteligência artificial. Aí ela lê o processo inteiro sozinha, identifica o tipo de ação, riscos e possíveis fraudes que podem estar acontecendo ali, busca as decisões parecidas que deram certo no passado. Então, se alguma pessoa já cometeu esse mesmo erro, já tentou processar a empresa pelo mesmo motivo no passado, a Enter vai e busca, ela gera a defesa automaticamente para a empresa já poder se defender. Então ela entra na feature, vê qual foi o problema que deu e o advogado ele só entra no final para ler e para aprovar o processo, tá? Então no final, pessoal, o resultado da Enter para as grandes empresas são menos custos, mais velocidades e assim as empresas conseguem lidar com mais processos, com mais eficiência em larga escala, tá? Então resumindo uma visão geral para vocês da Enter, é assim que funciona. Falando sobre a empresa Enter no geral, pessoal, ela é uma empresa muito nova. Ela foi criada em 2023 por 3 fundadores, sendo 2 brasileiros e um chileno, tá? O primeiro fundador é o Matheus Costa Ribeiro, hoje ele é CEO da empresa. O segundo é o Michael McVicar, ele é CTO e também cofundador, ele é chileno. E o terceiro é o Henrique Vaz. Mas o que mais surpreende, além dos resultados que a empresa Enter traz, são o background por trás ali dos fundadores, a cabeça do negócio. Falando especificamente do Matheus Costa Ribeiro, pessoal, olha só a jornada desse cara. Com 14 anos ele começa a fazer direito aqui no Brasil, pessoal, na Universidade de Brasília. Com 18 anos ele se forma e se torna a pessoa mais nova a ganhar um caso no Supremo Tribunal Federal. Quando ele tinha 19 anos, ele ganhou uma bolsa para poder estudar em Harvard, onde ele fez o mestrado dele de Direito. Com 21 anos ele se forma em mestrado em Harvard, vai trabalhar em Nova York como advogado e aos 23 ele vai para o Vale do Silício fazer um MBA em Stanford, que é considerada a melhor universidade de business, de negócios do mundo, que fica lá no Vale do Silício. E assim como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg largaram a faculdade antes mesmo de terminar, Matheus Costa Ribeiro também foi um deles, tá? Esse termo é muito conhecido como dropped. É uma pessoa que basicamente larga uma faculdade, um curso muito grande e uma universidade muito reconhecida para poder criar uma empresa, uma startup. Então, o Matheus Costa Ribeiro, ele seguiu esse exemplo, ele largou o MBA em Stanford para poder criar a Enter junto com o Henrique Vaz. E falando um pouco aqui mais sobre o Henrique Vaz, galera, só para vocês terem uma noção, ele tem 20 medalhas de Olimpíadas de Matemática que ele participou. Então o cara, ele é um gênio de produto, é basicamente um cara que tem um QI muito elevado e manja muito do que faz, tá? E falando um pouco do terceiro fundador, é o Michael McVicar, hoje ele é CTO da empresa, mas ele já trabalhou por 12 anos também como CTO e uma outra empresa de mobile game, então uma empresa focada em games para aplicativos mobile, que teve um valuation de 4 bilhões de dólares. Então ele já teve ali experiência de tecnologia em outras empresas unicórnio também. Então falando um pouco mais da empresa Enter, pessoal, hoje ela fica aqui no Brasil, ela fica em São Paulo, mas ela já teve sede ali em outros países, como por exemplo no Vale do Silício, e ela tem uma média ali de 100 colaboradores na empresa, tá? Um pouco menos. E é só crânio que existe, pessoal. Só para vocês terem uma noção, 11 pessoas que trabalham na Enter hoje, nessas menos de 100, fizeram graduação no ITA, a maioria ali é de Harvard, da FGV,
de Stanford, então um público muito qualificado de pessoas jovens que estão na empresa. Posso até colocar a foto aqui para vocês verem um pouco mais ali do pessoal. E quando eu entro hoje no perfil da Enter pelo LinkedIn, pessoal, até no próprio site, eu já consigo ver algumas empresas que são clientes dessa startup, como por exemplo o Nubank, a própria Vivo, como eu falei, que é uma empresa de telefonia brasileira, iFood, Banco BMG, Banco Inter, Santander, Mercado Livre, o Airbnb e até mesmo a própria Meta, pessoal, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, são clientes da Enter. Então a Enter ela é muito focada em empresas B2B para ela poder atender. Não são qualquer empresas que utilizam a Enter, né? É um público muito qualificado e empresas muito grandes que fizeram o valuation dela subir tanto, que é exatamente isso que eu vou falar agora. Em setembro de 2025, pessoal, a Enter fez a série A dela de investimentos. Então geralmente tem algumas fases quando a gente fala do mercado de startups, tá? Geralmente tem o pré-seed, o seed, investimento anjo, série A, B, C, D e depois ali ela realmente faz o IPO, né? Que geralmente é quando essa empresa é listada na bolsa. Em setembro de 2025, 2 anos após a Enter ser criada, ela foi investida pelos 2 maiores fundos de venture capital do mundo. Eu tô falando da Sequoia Capital e do Founders Fund. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, na imensidão que é você ser investido pela Sequoia Capital e pelo Founders Fund, a Sequoia Capital basicamente foi a empresa que investiu no Google, no WhatsApp, no Instagram e na Apple quando essas empresas estavam no início. Ela é considerada a maior aceleradora e o maior fundo de venture capital do mundo por ter investido simplesmente na Apple e no Google, tá? E olha só que coincidência, a Sequoia Capital, na história dela, só havia investido em uma empresa no Brasil, que foi o Nubank. Então a Enter se consolidou como a segunda startup a ser investida pela Sequoia Capital no Brasil e na América Latina. E falando do segundo fundo que investiu neles, que foi o Founders Fund, basicamente esse é o fundo por trás do Peter Thiel, basicamente o fundador ali do PayPal junto com Elon Musk, entre outras empresas. Então o Founders Fund só investiu simplesmente na SpaceX, que é a maior empresa hoje de foguetes do Elon Musk, Palantir, Airbnb, e ele foi o primeiro investidor do Facebook, que inclusive está lá no filme A Rede Social. E juntando esses 2 fundos, o Sequoia Capital e o Founders Funding, em setembro de 2025, eles fizeram um valuation da Enter, então ela foi avaliada ali em 350 milhões de dólares, aproximadamente 2 bilhões de reais, e esses 2 fundos compraram 10% da empresa por 35 milhões de dólares, que é basicamente 210 milhões de reais. Então uma empresa ali que foi criada basicamente em 2 anos já estava sendo avaliada em 2 bilhões de reais, uma empresa unicórnio e recebendo ali uma aceleração, né, de 210 milhões de dólares para poder potencializar escala e investimentos da companhia. E isso tudo, pessoal, só ressalta o mar de oportunidades que a gente está vivendo hoje no Brasil e na América Latina relacionada com inteligência artificial. Tem até um próximo vídeo que eu vou gravar aqui que é explicando um pouco mais sobre o gráfico da Gartner, que é o gráfico Hype Cycle, onde surgem novas tendências, geralmente elas têm um pico, né, assim como o NFT, criptomoedas já tiveram, depois elas têm o Vale da Morte ali onde elas caem e depois elas meio que ficam em um platô aqui, porque realmente aquela ideia é uma notícia, é uma tendência e é algo validado. Mas a inteligência artificial, pessoal, a gente não se compara ela com NFTs, com Bitcoin. A inteligência artificial é como se fosse comparada à internet e à descoberta da eletricidade, de tão potencializadora que ela é. Então, se você está aí hoje na sua casa, no seu trabalho, pensando em empreender com inteligência artificial, olha só os grandes cases que a gente tem, assim como a Enter, que hoje é considerada a maior startup de inteligência artificial do Brasil, criada em menos de 2 anos ali e já sendo investida pelos maiores fundos de venture capital do mundo, como o Sequoia Capital. Então a gente vê cada vez mais surgindo essa onda nova de inteligência artificial vertical, seja voltado para a área do jurídico, como a Enter, voltado para a área da medicina, área de contabilidade, área de marketing, área de growth. Então realmente tem muita oportunidade no mercado hoje para empreendedores brasileiros, assim como o Matheus Costa Ribeiro e o Henrique Vaz, criarem produtos e soluções que podem mudar a forma como a gente vê o mundo. Hoje é normal a gente já ver startups crescendo exponencialmente rápido assim, na China, por exemplo, com o DeepSeek, nos Estados Unidos, e principalmente em São Francisco, né, lá no Vale do Silício, onde hoje tem o ChatGPT, tem o Cloud, tem o Perplexity, a gente vê na França lá também a Mixture AI, que são grandes LLMs, então tem muita coisa boa e interessante para a gente poder acompanhar de interessante no mercado de Venture Capital e de startups de inteligência artificial.
Então realmente olha a importância, pessoal, da gente estar aqui no Brasil, conectado com empresários, conectado com pessoas que realmente fazem a diferença e que não usam só inteligência artificial para ficar falando de futuro. Hoje é muito comum a gente ver grandes nomes, grandes professores falando de inteligência artificial de uma forma abstrata, que vai substituir a humanidade, que lá no futuro vai ser alguma coisa, mas pessoal, não é nada disso. Hoje a gente já vê inteligência artificial sendo usada na prática para aumento de receita, aumento de eficiência, redução de custo, redução de mão de obra, e não só a Enter e grandes empresas fazem isso. Agora há pouco a gente estava junto com o Rafael aqui, que é social do Viver Já, a gente estava analisando alguns conteúdos já que tem, né? E a gente viu que a Magalu, né, o Rafa, vende 3 vezes mais hoje pelo WhatsApp com inteligência artificial do que pelas próprias lojas físicas, é isso? Sim. Então olha só que interessante, galera. A Magalu hoje, ela vende 3 vezes mais pelo WhatsApp com inteligência artificial do que em lojas físicas com humanos, que era basicamente o mercado tradicional anteriormente. Então no Brasil a gente tem vários cases de empresas que escalaram, assim como a Enter, com a Magalu, utilizando inteligência artificial, tá? Agora eu quero falar com você que é empresário e empreendedor tradicional brasileiro, que está cansado de ouvir o pessoal falando sobre inteligência artificial de forma teórica e você quer ter resultado de verdade com inteligência artificial no seu negócio. O Viver Já, ele é a plataforma das empresas que crescem com inteligência artificial. Se você quer utilizar a inteligência artificial em marketing, em vendas, em atendimento, no financeiro, no RH, eu quero te fazer esse convite para conhecer a plataforma Viver Já. A plataforma Viver Já, ela é basicamente um hub onde a gente tem informações, tem soluções plug and play, tem mentorias e tem network com os principais empresários do Brasil para você poder aplicar inteligência artificial na prática no seu negócio. Inclusive, nós somos sócios do G4 Educação, do Alfredo Soares, Thales Gomes, Bruno Nardon, que são os maiores nomes do empreendedorismo hoje que estão à frente do Brasil. Então, se você quiser se juntar a nós e mais de 800 empresários para realmente aplicar inteligência artificial na prática no seu negócio, gerando resultado para poder escalar e ter mais eficiência, eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder conhecer a plataforma do Viver Já e agendar uma demo para vocês. E para você que está vindo direto aqui do meu canal do YouTube, você vai ter uma oferta exclusiva com muito mais benefícios, porque você está aqui aprendendo mais sobre empreendedorismo, mais sobre inteligência artificial e buscando mais cases também de empresas brasileiras para você fazer, assim como a sua. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!